Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um podcast Direito e Diálogo, podcast vinculado ao escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado. Bom, podcast que tem como fundamento, como propósito, levar a informação do direito do trabalho, direito previdenciário, que são as áreas afins, as áreas que atuamos aqui no escritório, para que os trabalhadores sejam conhecedores dos seus direitos e possam, assim, com o direito explicitado, exercê-los da melhor forma possível, né? Então, a gente traz aqui a prática do dia a dia, do atendimento no escritório, a fim de, a partir daí, como a gente recebe inúmeros questionamentos dos trabalhadores, levar, né, para um público indefinido, né, as informações necessárias para que esses trabalhadores, como bem dito, possam exercer os seus direitos, né? Lembrando que não trataremos aqui de nenhum caso concreto, né? Casos concretos, o trabalhador deve procurar um advogado previdenciarista ou trabalhista da sua confiança para exercer esses direitos, né? Estamos aqui somente para levar a informação. A gente sempre diz, se um trabalhador é beneficiado, é atingido, né, a sua família é beneficiada com a informação que nós trazemos aqui, nós já ficamos extremamente satisfeitos, né, tá? E hoje, uma semana de direito previdenciário, outra semana de direito do trabalho, hoje falaremos sobre o direito do trabalho. Acúmulo, desvio de funções, assim como equiparação salarial, né? Então, sempre dois advogados pertencentes ao quadro aqui do escritório, né? Ao quadro trabalhista essa semana, né? Aqui, o advogado que sempre participa com a gente, né? Já é uma figura conhecida aqui do direito e diálogo. Do meu lado direito aqui, doutor Tony Sakai, advogado especialista, né, pós-graduado em Direito do Trabalho, pessoa extremamente capacitada, né? Seja bem-vindo novamente, doutor Tony Sakai. Obrigado, doutor Edmar. É sempre um prazer estar aqui. E eu queria também parabenizar o doutor porque a gente vê um crescimento muito exponencial do podcast, né? A gente vê que, de fato, a gente está atingindo o objetivo que é conscientizar o trabalhador. Parabéns, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço aí mais uma vez por participar conosco e levar aqui a informação ao trabalhador, né? De um assunto extremamente relevante, né? Tá? Então, vamos falar aí de desvio de função, vamos falar de equiparação salarial, né? Então, temas que estão muito em voga e questões nas quais nós somos procurados aqui no dia a dia, né? Se a gente pega aí no TST, na Justiça do Trabalho, a gente vê inúmeros processos judiciais discutindo aí essa questão, né, que envolve aí a relação de trabalho, envolve o empregado, envolve o empregador. Então, não percam, ficam com a gente até o final, que tem coisa boa aqui para a gente, viu? E do meu lado esquerdo aqui, um jovem e brilhante advogado, que também participa aqui, né, que trabalha aqui conosco, né, no nosso quadro aqui de advogados trabalhistas, doutor Tárcio Orman, também advogado especialista aí, né, em direito do trabalho, muito competente. Eu tenho certeza que vai aqui trazer informações que vão elucidar quem está nos assistindo. Com certeza. Eu agradeço o convite, segunda vez que participo, não sou tão recorrente quanto o Dr. Tony, mas fico muito agradecido sempre, lisonjeado pelo convite. E é isso, trazer informação para o trabalhador. A gente precisa fazer isso como parte do nosso ofício, né? É parte do que somos como advogado, como cidadão também. E hoje esses temas são bastante recorrentes, então espero que dê tudo certo, que a gente consiga passar tudo o que precisa. Obrigado, doutor Tárcio. Pô, doutor Tony, desvio de função, né? Tá? Assim como equiparação salarial, né? Dentro dessas questões, né? A gente sempre começa aqui conceituando, né? Então, para o pessoal que está nos assistindo aí, poder entender o tema especificamente, né? A pessoa que nos acompanha, que é do meio jurídico, advogados, estagiários, sabem muito bem o que estamos falando, né? Mas para o trabalhador, né, ali que está na ponta da relação do trabalho, né?
eles têm muitas dúvidas, né, a respeito. Então, o que seria a equiparação salarial? Doutor Edmar, vamos começar pelo começo, né? A gente sabe que em todo ambiente, por diversas vezes, existe um desnivelamento, né? Uma desigualdade. E a equiparação salarial é uma ferramenta que o trabalhador possui para equiparar, se igualar, ter uma equidade no seu ambiente de trabalho. Por certo que existem alguns requisitos, né? Mas, em regra, a todo aquele trabalhador que desenvolve uma atividade com a mesma perfeição técnica, com a mesma quantidade, de forma igual a um outro colega, ele deve receber da mesma forma. O princípio da equivalência que a gente fala, né? Então, tratar de forma igual os trabalhadores. É interessante observar que isso a gente consegue puxar desde a própria Constituição. É óbvio que aqui a gente está abordando a parte do trabalhador, o trabalhador tem uma legislação específica, né, tem a CLT, mas isso aí a gente consegue puxar desde o princípio constitucional, a nossa Carta Magna, artigo 5º, enfim, né? Então, acaba sendo um senso de justiça do qual o trabalhador consegue forçar por meio da redundância, por meio da justiça mesmo, do Poder Judiciário. Perfeito, perfeito. Doutor Tássio, doutor Tony já deu uma pincelada aqui, né, na previsão legal, né? Acho que daria para a gente dar uma reforçada aí. E também os requisitos, né? Porque o trabalhador fala assim, o que precisa efetivamente para eu conseguir ter o direito aí, né, à equiparação salarial, porque tem um rapaz lá na empresa que trabalha da mesma função que eu e ganha mais do que eu. Será que eu não tenho direito a equiparar o salário? Será que eu não tenho direito de receber o mesmo salário que ele recebe mensalmente na empresa? O que precisa? Quais são os requisitos para que o trabalhador tenha direito à equiparação salarial? Perfeito, doutor. A equiparação está prevista em lei, né? Então, a CLT traz expressamente, o artigo 461, os requisitos de identidade de função, mesmo empregador e mesmo estabelecimento comercial. Então, esses são os 3 principais requisitos. A gente precisa estar muito atento a isso, porque, às vezes, o trabalhador fala, eu faço a mesma coisa que o meu amigo, né? Ganho menos. Mas um trabalha para uma empresa e outro trabalha para outra, né? E aí ele não consegue pedir. Então, os 3 principais requisitos são esses. Está previsto em lei, começa por aí. Se o trabalhador perceber, eu trabalho na mesma empresa dessa pessoa, trabalho. Faço exatamente a mesma função? Faço exatamente a mesma função. Mesmo empregador, mesmo estabelecimento comercial, mesmo estabelecimento. Então, aí é um bom indicativo para ele procurar mais informações do caso concreto e buscar essa equiparação. Né? Isso, e chegando aí o advogado trabalhista que atendê-lo vai se aprofundar, né, nessa questão, vai perguntar a questão temporal, né, quanto tempo ele está na empresa, quanto tempo ele está na função, quanto tempo aí o paradigma que a pessoa com quem ele quer equiparar o salário, né, tem de empresa, quanto tem de função, né? Até porque a legislação anterior à reforma trabalhista trazia um determinado tempo, né, uma diferença de 2 anos ali na função, né, e com a reforma trabalhista manteve esses 2 anos, mas criou aí um outro requisito, que são os 4 anos, né, os 4 anos de diferença entre o paradigma e o paragonado, né, que o trabalhador, feio, né? nome feio, o trabalhador acaba não entendendo nada, né, mas são questões técnicas, né, que o doutor Tarso falou bem, né, tá? Então tá lá na mesma função, executando as mesmas tarefas, na mesma empresa, no mesmo local, e tem um trabalhador ganhando mais, né? Ele já é o cheiro que tem o direito à equiparação salarial. Opa, talvez eu tenha, né? Aí os outros requisitos que são mais complexos, né, tá? Deve procurar aí um advogado trabalhista para ser bem esclarecido, né? Se enquadra, se não enquadra, né? Às vezes o trabalhador pensa que não tem direito e tem, e às vezes ele pensa que não tem direito e tem, né?
Então, deve sempre procurar aí se esclarecer, tomar informações acerca dos seus direitos, não é, Tony? Com certeza. E aí, doutor, vou trazer um outro elemento que, por vezes, o trabalhador tem em mente e não é relevante. Por vezes, o trabalhador vai focar na descrição do cargo. Exemplo, líder, operador 1, operador de máquina 2, enfim. Pouco importa o cargo. Né? O cargo, a descrição do cargo, ela não é importante. O importante, o que vai valer para o trabalhador, é a atividade dele. Se ele está como auxiliar, mas desempenha as mesmas atividades que um operador, ele tem que ganhar como operador, ainda que a descrição seja diferente. Isso é importante ter em mente. Tem até um caso recente, inusitado, que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, enfrentou, no caso da equiparação salarial entre um auxiliar de enfermagem e um técnico de enfermagem. Né? O hospital disse, olha, o auxiliar de enfermagem entrou com um processo trabalhista querendo equiparar o salário ao técnico de enfermagem, e o hospital falou assim, olha, não tem direito à equiparação, né? Embora façam ali as mesmas tarefas, exerçam praticamente a mesma função, porque para técnico de enfermagem existe aí, né, uma formação técnica, né? Tá? Então, como auxiliar de enfermagem não tem essa formação, não tem o curso, não tem essa formação técnica, não teria direito a equiparar o salário. Pois bem, né, o trabalhador recorreu dessa decisão, chegou lá no TST e o TST falou assim, olha, aqui a gente tem que verificar, o que o doutor Tony está bem falando, nós temos que verificar as tarefas, o que os dois fazem no dia a dia. Fazem a mesma coisa? Executam as mesmas tarefas? Com o mesmo brilhantismo, com a mesma capacidade técnica, né? Tá? Com a mesma produtividade, né? Tá? Então, só isso que importa, nome de cargo, né? Essa questão da formação técnica, né? Pouco importa. E equiparou o salário do auxiliar de enfermagem ao técnico de enfermagem. Interessante, né, doutor Tony? É muito interessante, né, doutor? É óbvio que existem situações e situações. O importante é sempre a atividade, mas se o desempenho o desenvolvimento da atividade requer uma qualificação, uma certidão específica, exemplo, no nosso caso, um estagiário ele não pode se equiparar a um advogado por razões óbvias de que a gente é regulado pela OAB e tudo mais. Nessas situações específicas, a gente afasta, não tem como. Mas, em regra, o principal é a atividade. E isso é muito comum. É como o doutor mesmo falou. Por vezes, o trabalhador nem sabe, nem desconfia e tem direito. Perfeito, perfeito. E como que... De quem que é a prova? Porque a gente tem a máxima que quem alega tem que provar, né? De quem que é a prova? Como que se dá essa prova, né? Do trabalhador que quer ingressar aí com uma reclamação trabalhista pedindo a equiparação salarial. Doutor Gilmar, é engraçado, né? Porque, como o doutor falou, normalmente quem alega tem que provar. Né? Mas é muito comum o quê? A empresa, o trabalhador vai falar, olha, as atividades eram idênticas, o desempenho era igual, tudo era igual. Porém, o ônus vai ser da empresa. Por quê? Tá, mas por que o ônus é da empresa? O ônus é da empresa porque ela vai criar uma situação para afastar o direito do trabalhador. Ah, não é devido porque fulano de tal trabalhou mais tempo para mim. Não é devido porque fulano de tal tem um certificado que você não tem. Então, em regra, a prova vai ser da empresa. Todavia, é sempre muito importante o quê? O trabalhador ter uma testemunha. Nesse caso em si, é uma testemunha que comprova e fala, olha, o trabalhador A e o trabalhador B desempenhavam as mesmas atividades, o trabalhador A e o trabalhador B faziam as mesmas coisas, com o mesmo desempenho, as peças saíam exatamente iguais e era a mesma quantidade na produção. Isso é importante, né? E outro aspecto que também é muito interessante, e a prática mostra para a gente que é o que normalmente ocorre, é o quê? O trabalhador trazer como testemunha a pessoa com quem ela quer ter o salário igualado.
né? Então, isso é muito comum, muito comum. Por quê? Normalmente, a pessoa trabalha junto, é a mesma equipe, é o mesmo turno, pega e fala, fulano de tal, você está ganhando quanto? Estou ganhando 3, poxa, estou ganhando 2.500, a gente entrou junto, e isso facilita muito o trabalho do advogado, doutor. Não que o nosso trabalho seja fácil, né? Pelo contrário, né? É muito difícil. Mas acaba facilitando um pouco, porque você já vai ter acesso ao holerite, que aí você já tem como parametrizar, falar para o trabalhador, olha, trabalhador, aproximadamente o seu direito é X, é Y. E aí, se a pessoa com quem você quer ter equiparado e está falando que existe as mesmas coisas é a sua testemunha, fica muito mais convincente. Então, isso acaba sendo muito interessante e muito importante. Perfeito, perfeito. Doutor Tarso, falamos bastante aqui de equiparação salarial, né? E começamos conceituando, né? E agora dentro de acúmulo ou desvio de funções, né? Seria interessante conceituarmos também o que é acúmulo ou desvio de funções. E o trabalhador também tem bastante dúvida em relação a isso, porque ele acaba, às vezes, misturando. Ele chega falando em acúmulo, quando, na verdade, desvia e vice-versa. Então, o que a gente tem? A gente tem um acúmulo de função quando o trabalhador ele é contratado para fazer determinada função, e aí, durante o transcorrer do contrato, ele acaba absorvendo uma outra função. E veja, função, né? Não atividades. Às vezes o trabalhador fala, estou acumulando função, na verdade está acumulando só atividade, que é inerente àquela função até. Já o desvio, não. O trabalhador ele é contratado para uma determinada função e ele já começa ali exercendo outra completamente diferente. Então, é bom ter claro essa distinção do que é um acúmulo, do que é um desvio de função e não de atividades, né? O acúmulo de função, ele tem uma construção jurisprudencial, os tribunais sempre analisam caso a caso e vão verificar se naquele caso realmente a pessoa foi contratada para trabalhar na portaria e está fazendo jardinagem, tem coisa errada aí, né? Está muito fora, né? Tem coisa errada. E o desvio é a mesma coisa, né? A pessoa ali consta ali no registro dela, balconista, e ela está fazendo o trabalho de manutenção elétrica. Então, está errado e é possível corrigir. O trabalhador precisa estar atento a isso. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, o doutor Tarso já deu uma pincelada aí. O acúmulo ou o desvio de função tem previsão legal? E qual seria a diferença, né? Tá? O trabalhador falou assim, mas não entendi a diferença, né? Qual seria a diferença entre acúmulo, desvio de funções, o doutor Tarso já adiantou um pouco, e equiparação salarial? É semelhante, né? As situações são semelhantes e os resultados também são semelhantes. Mas, de forma nua e crua, equiparação são 2 trabalhadores que desenvolvem a mesma atividade, um ganha mais e o outro ganha menos. A equiparação faz o quê? O que ganha menos ganhar o mesmo valor que o que ganha mais. Desvio. Desvio é você ser contratado, que nem o Dr. Tarso mencionou, de forma perfeita, você ser contratado para uma atividade específica e assim que você chegar no trabalho, ser colocado para outra totalmente diversa, né? Por vezes, isso acontece para uma atividade mais complexa, né? Então, às vezes, você foi contratado para uma atividade mais simples, mas muitas vezes o trabalhador já tem uma desenvoltura melhor, né? O empregador, verificando essa questão, fala, poxa, ele acha que daria melhor nesse outro cargo, coloca para um cargo que às vezes é muito mais complexo e que enseja uma remuneração maior, mas que, dadas as circunstâncias, o empregador não paga essa diferença, né? Deixa, digamos assim, como está. E o acúmulo, doutor Edmar, é aquela situação em que ocorre muito comum quando tem corte de gasto numa empresa, né? Exemplo, é um trabalhador que foi contratado para desenvolver um serviço de manutenção, né? E aí ele está desenvolvendo esse serviço de manutenção, a empresa passa por um corte grande e esse rapaz que fazia manutenção acaba acumulando uma outra atividade de operador de máquina. Então, ele faz a atividade de manutenção e operador de máquina. Isso
a gente fala que é um enriquecimento da empresa de forma indevida. Por quê? Ela está pagando para que o trabalhador exerça a atividade A, o trabalhador está fazendo A e B, ou seja, duas atividades, e a empresa está ganhando em cima do trabalhador de forma exponencial, sem ter uma contraprestação, sem pagar. Nesse caso, doutor, como o doutor Tássio falou, não existe previsão legal. Então, a gente cria uma construção jurídica objetivando a justiça, digamos assim. E é muito comum a gente estabelecer um patamar de majoração de 20% a 30% a mais do salário. Então, se o trabalhador ganhava um salário mínimo, ou melhor, matemática a gente é ruim, né, doutor? Não vamos trabalhar com o número quebrado, não, né? Ganhava R$ 2.000, a gente coloca que é devido à diferença de R$ 600 por mês. Então, Perfeito. isso é muito interessante. E aí, posso trazer um bônus, doutor? Lógico, à vontade. Que aí é a questão da substituição. É muito, muito, muito comum um líder, um supervisor, um coordenador sair de férias e uma pessoa que está num patamar um pouco abaixo assumir esse cargo enquanto ele está em férias. Nesta situação, mesmo que o substituído volte, o período em que o trabalhador substituiu esse líder, ele vai ter que receber o salário deste líder. Perfeito. Dentro desse período. Isso é importante saber, porque muita gente faz isso, muitas empresas adotam essa atividade, essa situação, e não remuneram o trabalhador, simplesmente paga o salário normal dele sem esse acréscimo. Perfeito, perfeito, ótimo. E com relação à prova, doutor Tárcio, né? Falamos aqui da prova da equiparação salarial, né? O trabalhador que vai entrar com processo a fim de comprovar o desvio ou acúmulo de funções, como que se dá a prova nesse caso? Sim. A prova ela sempre fica muito ligada ao caso concreto, né? Mas nós temos a possibilidade de prova documental, a prova tecnológica, a prova testemunhal. Por quê? Se eu estou ali exercendo uma atividade em que há necessidade de um login específico que só determinada função tem, e eu tenho esse login, eu consigo fazer uma prova ali tecnológica. Olha, eu tenho log lá. Como que eu não exerci essa atividade? Banco acontece bastante isso, né? E dependendo da situação, às vezes é uma fábrica, então ali a prova fica mais testemunhal, porque a atividade é um pouco mais manual, mas a pessoa consegue provar através de testemunha. E aí é documental através de e-mails, né? Porque às vezes, olha, aliás, acontece bastante. Eu consigo provar, doutor, porque eu mandava e-mail para aquele setor específico, mandava e-mail, recebia e-mail daquela pessoa específica, da gerência, que só quem trabalhava naquela função fazia. E aí a gente consegue provar. Então, há esses 3 tipos de prova: tecnológica, testemunhal e documental. Perfeito, perfeito. Doutor Tones, acho que passamos aqui, né? Cumprimos nosso papel aqui de conceituar, passar pela equiparação, pelo desvio aí e acúmulo de funções, né? Acho que, né, cumprimos nosso papel aqui de levar aqui essa informação, ficou bastante claro, né? E que, como eu disse, são casos bem corriqueiros, né? Casos que acabam acontecendo aí no dia a dia do trabalhador. Vide a quantidade de vezes que somos procurados aqui no escritório, envolvendo questões, né, atinentes a esses temas, né? E, como já bem disse, o número exorbitante de processos, né, cadastrados no TST, discutindo acúmulo, desvio ou equiparação salarial, né? Tá? Eu queria passar para o doutor para fazer as considerações finais, se quer acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá. Primeiramente, queria agradecer novamente a presença, né, doutor? É sempre gratificante trocar essa bola com o doutor Tarso, brilhante advogado, né? E, como o doutor mesmo mencionou, é um tipo de pedido que é muito corriqueiro. A gente tem acesso à jurimetria. A jurimetria nos mostra que 70% das ações aqui na região de São Paulo, do estado de São Paulo, envolve esse tipo de pedido. Então, é importante o trabalhador se comunicar, trocar figurinha com os colegas, né? E novamente, né, conhecimento é poder. Perfeito, perfeito. Doutor Tárcio,
Agradeço aqui a brilhante participação no podcast Direito e Diálogo, mais uma brilhante participação, e estendo a palavra do doutor aí, né, para dar os esclarecimentos finais e colocar mais alguma questão que queira colocar, fica à vontade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço sempre, fico muito feliz em participar, poder levar a informação, poder sentar à mesa com dois ilustres advogados, a gente sempre aprende também, né? Bastante coisa. E eu vou dar um bônus também, igual o Tony fez. Se por acaso essa discriminação salarial for comprovado que ela foi em razão de etnia ou em razão do sexo, a empresa ainda toma uma multa. Então, isso é bastante importante de pontuar, né? Às vezes fala assim, por quê? Não tem um porquê muito claro. Se provar, além das diferenças salariais, a gente tem a multa. É isso, eu quero agradecer bastante essa oportunidade e sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado, doutor Tárcio, muito obrigado, doutor Tony. Até o próximo Direito e Diálogo. Um abraço.